Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos falar sobre os endósporos bacterianos. Os endósporos são estruturas que as bactérias formam em condições ambientais inadequadas, como por exemplo, falta de nutrientes ou ainda falta de água. Algumas espécies de bactérias, principalmente espécies dos gêneros Clostridium e Bacillus, formam os endósporos e essas estruturas vão garantir a sobrevivência da bactéria no ambiente. Vamos entender por quê. Quando uma bactéria encontra no ambiente condições adversas para sua sobrevivência, ela vai formar o endósporo. Como que ele é formado? Primeiro, a bactéria vai duplicar o seu DNA e em torno deste novo DNA será formada uma nova membrana celular. E no entorno dessa membrana celular será formada uma parede bem espessa. E tudo isso acontece enquanto ocorre o processo de desidratação, formando assim uma estrutura limitada contendo praticamente o material genético bacteriano. Quando esse endósporo é formado, o restante da bactéria vai se degenerar e o endósporo será então liberado para o ambiente. E ele vai permanecer no ambiente até encontrar condições adequadas. Em um ambiente adequado, esse endósporo hidrata-se, a parede rígida rompe-se e será reconstituída a forma ativa da bactéria. E por que os endósporos recebem esse nome? Bom, vocês podem ver por este processo que o endósporo é formado no interior da célula. E endósporo indica isso, formado dentro da célula. Bom, mas eu disse que os endósporos são resistentes. Mas são resistentes a quê? Bom, os endósporos são resistentes, por exemplo, ao calor intenso, à falta de água, como eu disse a vocês. Muitas vezes as bactérias formam endósporos porque estão em locais pobres em água. E os endósporos também resistem à ação de substâncias que geralmente matam micro-organismos, que eu vou chamar aqui de substâncias tóxicas. Vamos citar alguns exemplos de bactérias que formam endósporos e que representam um perigo para a saúde humana. Nós temos, por exemplo, o Bacilo anthracis, que é o responsável pela doença antraz. Esse bacilo ataca animais de pasto, como por exemplo os bovinos, e pode também contaminar os seres humanos. E o endósporo do antraz permanece anos e anos nos pastos, contaminando diversos animais. Uma outra doença também que é causada por uma bactéria que forma endósporos é o tétano. O Clostridium tetani, que é a bactéria responsável pelo tétano, pode permanecer no solo por anos até encontrar condições adequadas para se desenvolver. Por exemplo, o seu próprio organismo, o organismo do ser humano. E tem ainda a bactéria que é responsável pelo botulismo, a Clostridium botulinum. As bactérias que causam botulismo sobrevivem em ambientes anaeróbicos, ou seja, sem a presença do oxigênio, como é o caso, por exemplo, dos enlatados. Quando o endósporo do botulismo está dentro de um enlatado, por exemplo, uma massa de tomate, ele encontra as condições ideais para reativar a bactéria. E ali dentro do enlatado, a bactéria vai retomar a sua fisiologia normal e vai se reproduzir. E o problema dessas bactérias é que elas produzem uma toxina, que é chamada de toxina botulínica, que é letal para os seres humanos quando ingerida. Mas vocês vão saber um pouco mais de detalhes sobre essas doenças nas nossas aulas de parasitologia no tópico de bacterioses. A última pergunta que eu faço para vocês é: tá bom,
uma vez que os endósporos são resistentes ao calor intenso, à falta de água, a substâncias tóxicas, como combater esses endósporos? Como destruir esses endósporos? Bom, uma das formas de destruir esses endósporos é submetê-los a alta pressão e alta temperatura. Isso é possível com a utilização de um equipamento que é chamado de autoclave. A autoclavagem é um processo que vai submeter esses endósporos a uma alta pressão, a alta temperatura e destrói esses endósporos. Essa autoclavagem é muito utilizada, por exemplo, para esterilizar aparelhos e equipamentos hospitalares. Uma outra alternativa também é o uso de uma radiação que é chamada de radiação gama. A radiação gama também pode destruir os endósporos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos falar sobre a recombinação genética em bactérias. Não percam e até lá!